Você sofre de ressentimento no seu trabalho? Manildo, esse assunto de hoje aqui não é novo, mas esse alerta vai pegar muita gente de surpresa. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. E esse é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que a gente está aqui para te provocar. Chamar você para ação, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Para variar, estou com o meu amigo meio francês, meio brasileiro, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, nada de meio francês, né, Leandrão? 100% brasileiro morando na França. Boa, boa, boa. Anildo, esse assunto de hoje, a gente até antes falando aqui, esse assunto é batido, mas é importante às vezes a gente tocar em situações incômodas, até porque a gente tem visto muito isso aqui nos mentorados da gestão realista. A gente começou a ler um pouquinho mais e viu, né, Anildo, que tem um termo que está sendo utilizado para essa evolução da demissão silenciosa, né, Nildo? Que aliás a gente fez um episódio sobre Quiet Quitting aqui. Recomendamos muito você dar uma olhadinha nesse episódio. Que é o resenteeism, né, do inglês, que na tradução literal no português seria ressentimento. E o que é o ressentimento? Vamos começar contextualizando, né, Nildo? Para a gente e até falar um pouquinho das diferenças do que é o ressentimento, a gente vai usar só no português aqui, e a demissão silenciosa. Os funcionários, né, Nildo? A gente está pegando muita gente aqui que eles estão demonstrando muita insatisfação, não deixam de cumprir, são pessoas altamente engajadas, profissionais respeitados, que não entregam, né, não se entregam, melhor dizendo, mas estão não se entregam, ótimo. A um alto grau de insatisfação, um nível de insatisfação no ambiente de trabalho muito grande, gerando ressentimento. Ou seja, são pessoas engajadas, são pessoas que se importam, mas estão com esse sentimento ruim em relação à satisfação no seu trabalho. Manildo, acho que isso não é novidade, já falamos. Mas por que a gente já começa aqui falando que é um sucessor da demissão silenciosa e por que a gente decidiu trazer esse assunto aqui para os nossos amigos e amigas que acompanham a Gestão Realista? Vamos lá, Leandro, como você falou bem, você até confessou aqui o nosso pecado, né? A gente está conversando sobre... Aliás, quem está assistindo a gente, eu e o Leandro, a gente sempre conversa sobre os nossos episódios antes da gente começar a gravar, né? E a gente está conversando agora um pouquinho aqui sobre a questão do resenteeism, né? Ou ressentimento, mas se a gente fosse traduzir de verdade mesmo, seria ressentimentismo, né? Não existe essa palavra em português, mas seria um ressentimentismo, né? Ótimo, seria bem por aí, boa. É um ressentimentismo. Então você que está escutando a gente aqui, perdoa a gente por esticar o português um pouco, mas esse ressentimentismo, né? Neologismo, que eu sei que a gente não existe, né? Mas vamos utilizar essa palavra, né? Ele não é novo. A gente estava conversando aqui agora, eu estava falando para o Leandro que eu lembro do meu primeiro trabalho, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha um certo ressentimento com o meu trabalho, né? Então assim, não é novo, primeiro. Mas o que acontece, né? Por que ele se torna tão relevante hoje, né, Leandro? Hoje a gente está passando ainda estamos consolidando o mundo pós-Covid, né? Exatamente. E o primeiro fenômeno que a gente viu durante o Covid foi a questão do quiet quitting, né? Pessoas que devido a todas as circunstâncias, que a gente nem vai entrar aqui, como o Leandro falou, a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, elas decidiram fazer o mínimo possível, né? Então eu vou tomar liberdade agora, eu vou falar até uma expressão super feia, vou tomar liberdade agora e falar ela, né? É aquela pessoa que está cagando e andando, viu? Eu pensei aquela nela pessoa que aqui, está cagando e andando. Eu vou usar, a gente, né, Leandro? A gente tem que se expressar melhor. Às vezes a pessoa desculpas. É o famoso, às vezes, só bate o cartão, né? Para você que é novo acompanha a gente, né? O cara ia lá, batia o cartão, falava, entrei no trabalho, saí do trabalho, mas não produziu nada. Exatamente. Né,
Né? Então, quiet quitting é aquela pessoa que vai para o trabalho, ela finge estar 100% engajada, mas ela faz o mínimo possível. Né? O que acontece? Nem todas as pessoas elas têm a dignidade, né? E tem os valores dela, não permite elas fazerem isso. Então elas continuam comprometidas no trabalho. Né? Qual é o grande problema? Né? É que nesse mundo pós-Covid que ainda está se sedimentando, não sedimentou ainda. Né? Essa questão da insatisfação e a questão do ressentimento, ela se torna muito mais relevante. Com certeza. Ela se torna muito mais relevante. É uma pessoa que está fazendo tudo o que pode fazer, Leandro. Isso é importante. Qual a principal diferença, né, Leandro? O quiet quitting, bateu o cartão. Aquela pessoa que está sofrendo de ressentimentismo, né, entre aspas, né, é aquela pessoa que está fazendo tudo que pode. Mas chega no final do mês, você usou uma frase muito bacana quando a gente está conversando, Leandro, né, chega no final do mês, ela recebeu aquele salário. Só que na verdade ela está super insatisfeita, existe um ressentimento muito grande. É por isso que hoje, nesse mundo pós-Covid, essa questão do ressentimento, Leandro, ela é muito mais grave do que ela era antes. Perfeito, perfeito. Então, assim, o contexto já está colocado. E por que a gente está trazendo aqui esse assunto? Uma questão de saúde, a gente está identificando saúde, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso que a gente prega e preza demais aqui, né, na gestão realista, que a gente quer aí despertar em você, né, a como lidar com isso, de que forma você pode melhorar essa situação. E, Anildo, e o primeiro passo, né, é tentar identificar as causas. Esse é, com certeza, sem dúvida, se você olhar, fazer uma autoavaliação e uma avaliação do seu ambiente, você vai identificar algumas causas. Mas por mais que você saiba dessas causas, né, de forma empírica, às vezes poucas pessoas colocam isso no papel, né, Nildo? E aí colocando no papel ali, ou listando, tentando falar, mas legal, isso aqui me incomoda mesmo, ou eu acho que me incomoda, né? Enfim, colocar essas preocupações, todas essas questões de uma maneira clara e objetiva, e mais, né, Anildo, levando isso até alguém. Seu líder, de repente, tem algo que te incomoda, que está relacionado ao seu líder, uma conversa, às vezes, pode tirar uma série de fantasmas. Ou seja, Anildo, identificar as causas. Já pode aliviar demais e fazer algo, né? Não só identificar, mas fazer algo, né? Buscando apoio, conversar com o mentor, conversar com o seu líder. Já pode eliminar boa parte desse ressentimentismo, cara? Então, identificar as causas é o primeiro passo que vai te permitir, de fato, eliminar o ressentimentismo, né? Porque muitas vezes o que está te causando esse ressentimento é um salário baixo, é uma falta de reconhecimento do seu chefe, ou muitas vezes é uma atitude negativa da sua liderança, muitas vezes é a atitude dos seus companheiros de trabalho, do seu time, né? Identificar isso, Leandro, é fundamental, porque senão você não resolve o problema, senão você vai continuar ressentido por muito, muito tempo, e isso, como a gente vai aqui deixar claro, isso vai te custar caro em vários aspectos. E tem uma outra questão bastante importante. Quando a gente falou de procurar grupos de apoio, né, ou falar com seu líder, de repente falar com a RH sobre alguma situação, enfim, a gente falou de um episódio no microestresse, que, Anildo, como eu gosto daquele episódio, cara. É aquelas pequenas coisas também que a gente às vezes não vê, a metáfora de uma montanha todo mundo vê, mas a gente tropeça mesmo nas pedras, né? Muitas dessas causas, né, pedras pequenas, né? Muitas causas do ressenteísmo podem ser, às vezes, não uma grande, mas várias pequenas. Então, aquele assunto que a gente abordou no microestresse pode ajudar. Recomendamos, dá uma olhadinha lá no microestresse. De repente, você está sofrendo aí, porque muitas pequenas, né, barreiras ali estão gerando um estresse exagerado. Mas antes de falar desse assunto, Anildo, eu queria trazer uma questão, uma palavrinha tão difícil da gente gerenciar, que é a questão da expectativa. Será que você está sofrendo de ressentimentismo porque você está gerenciando de forma inadequada as suas expectativas?
Anildo, vou passar essa bola para você. Perguntinha capciosa, cara. O quanto é importante gerenciar as nossas expectativas para não sofrer de ressentimentismo? Tem a ver um pouquinho com gratidão, tem a ver um pouquinho por reconhecer as coisas boas que a gente tem no nosso dia a dia também? Peguei nessa, hein, cara? Que pergunta, hein, Leandro? Essa, hein? Essa não estava no script, hein? Não vale, hein? Não, olha só, Leandro, a questão da expectativa, ela é fundamentalmente importante. Aliás, eu parei para pensar aqui agora, Leandro, a gente tem que fazer um episódio sobre expectativa, gerenciamento de expectativa, definitivamente. Porque a expectativa, uma expectativa errônea, ela tem geralmente duas causas. Uma, ou você está no lugar errado, porque as pessoas elas não conseguem valorizar o seu potencial, valorizar o seu trabalho. Ou o segundo, que é o pior de todos, né, Leandro? É você ter uma visão equivocada das suas próprias capacidades. Exatamente. Né? Então, se você está na primeira opção, né? Então, evidentemente, você está no lugar errado. Você, é aquela coisa, né? Uma frase que eu escutei uma vez, na verdade foi até um quadro que eu vi, se você escolheu viver entre os lobos, vai ter que aprender a uivar como eles, né? Mas se você não aprendeu a uivar como eles, você tem a expectativa que todo mundo vai falar como você fala, enquanto todo mundo está uivando. Então você está desconectado, ou seu grupo está desconectado contigo. Isso gera um ressentimento total. Sem dúvida nenhuma, Sem frustração, dúvida. Ressentimento, né? Mas o segundo é o pior de todos, Leandro. É quando você tem uma avaliação equivocada das suas próprias capacidades, né? E aí você espera que todo mundo vai achar que você é um gênio, quando na verdade você não é esse gênio todo. Aliás, tem um episódio que a gente fala, que é muito sobre isso, é imagem versus identidade, né? Enfim, a questão da expectativa, Leandro, ela é absurdamente importante para se controlar essa questão do ressentimento que você sente com o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Eu me lembro muito, Nildo, de um episódio na minha vida profissional, onde eu estava se sentindo não valorizado. Né? E o que eu fui fazer, né? Eu fui para o mercado olhar o que tinha de oportunidade. Né? Estava trabalhando numa empresa e eu notei, olha que curioso isso, quando eu fui olhar o mercado, eu falei, uau, né? Meu salário está acima da média do mercado, né? Olha que curioso, Nilson. Olha que curioso. Perspectiva então, é tudo, né? Perspectiva é tudo. Quando a gente dá um F5 ali, fala, não, eu posso mais. É legal saber, né? É legal falar que pode mais, querer mais, isso tudo é bacana, né? Mas a gestão da expectativa, ela é muito ampla. E isso é importante para exatamente gerar a sua expectativa de uma forma correta para combater esse ressentimento, às vezes, desprovido de razão, né, Nildo? Então isso ajuda bastante. Dúvida. É uma dica, aliás, isso já é parte até das nossas conclusões. Tá com tem algum dos assuntos que você identificou como causa, dá uma pesquisada no big picture, aí, fora desse seu ambiente. Como é que está o mundo lá fora, né? De repente é uma forma também de lidar um pouquinho com isso. E, Anildo, e já partindo para as conclusões aqui do episódio, né? Esse assunto é muito amplo, a gente está chamando a atenção aqui principalmente por uma questão de saúde, porque se você está no piloto automático, entregando, cumprindo as suas profissões, parabéns pelo comprometimento, mas não deixe de olhar para esses incômodos, né, Nilton? Porque a conta pode vir mais tarde, num formato até pior, impactando sua saúde, impactando a qualidade de vida com seus entes queridos. E isso é um preço muito maior do que um contra-cheque antigo, hein? Do que o salário no final do mês. E o que a gente recomenda de verdade é que você identifique as causas, se está algo te incomodando, gerando esse ressentimento, gerando esse estresse, essa frustração, que você pelo menos olhe para o problema e não somente ignore, porque, Anildo, uma hora essa conta vem, né, meu amigo? E lembrar, né, isso não esse ressentimento não é permanente, é algo temporário. Isso também é algo importante
para a gente colocar. As suas considerações finais, meu amigo? Vamos lá, Leandro. Você falou muito bem. Ressentimento é uma coisa que não é nova, mas é uma coisa que cada vez mais vem afetando as pessoas. E é importante você identificar se você está sofrendo por ressentimento. E você falou uma coisa muito bacana, Leandro, super importante. Você tem que identificar, estou ressentido do meu trabalho. Há quanto tempo? 2 dias. Então calma. Talvez, na verdade, não exista um problema, porque o trabalho, às vezes o bicho pega. Usando de novo uma expressão aqui, não é tão profissional, mas às vezes o bicho pega. Às vezes a coisa aperta, às vezes a cozinha fica quente. Momentos, né? Então, às vezes, momentos, né? Russa, agora, se você se vê ressentido, mês após mês, ano após ano, semestre após semestre, então você precisa urgentemente tomar uma atitude. Porque o ressentimento, na verdade, ele te faz viver menos. O ressentimento, ele te faz viver pior. Porque se você terminar o seu dia ressentido, você não vai ter motivação para ir para a academia, você não vai ter a motivação de conversar muito bem com seus filhos, conversar com sua esposa, com sua namorada, com seus pais, se engajar na sua vida social. Você não só vive menos, porque você ressentido, você vai ficar mais doente. Você vive pior. Então, se você está se vendo numa questão ressentida, e esse é o principal motivo desse episódio, Leandro, você falou muito bem. Se você se encontra nessa situação, você deve imediatamente tomar ações concretas para sair dessa situação. Porque, no final das contas, não é o seu trabalho, é a sua vida. Nildo, eu lembrei de um trecho, cara, que você me falou, um animal muito legal. Lembrei de um texto de uma palestra do Jim Rohn, que ele fala assim, sabe aqueles, falou sobre otimismo tóxico, né? Aliás, é um tema que eu adoraria falar aqui no nosso podcast também, fica aí para o nosso backlog aí. A pessoa acordava e falava todo dia, olhava para o jardim dela e falava todo dia, não existe erva daninha, não existe erva daninha, mas ela nunca ia lá ver se tinha erva daninha. Quando, né, a erva daninha tomou o jardim, ela entendeu, sim, existe erva daninha. Então não adianta falar, né, Nildo, que ok, sem dúvida nenhuma. Isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo comigo. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude e esse é o convite. Algo te incomoda? Toma uma atitude, resolve na raiz que sua vida, a qualidade de vida vai mudar demais. Você quer tomar uma atitude também? Não deixe de acessar gestãorealista.com. Lá você vai ter muito conteúdo tão enriquecedor quanto ele, que às vezes é óbvio, mas sem dúvida vai trazer um grande valor para a sua vida. E não esquece também, dá um like, e se tem aquele amigo seu, né, Nildo, aquele amigo ressentido que só reclama, manda esse episódio para ele, fala para ele fazer alguma coisa, fala para ele acessar a Gestão Realista e mudar de vida. Nildo, é isso aí. Sem ressentimentos, cara, foi um prazer fazer esse episódio contigo, cara. Grande Leandro, sem dúvida nenhuma, sem ressentimentos nenhum de ter abordado esse tema. E para você que ficou com a gente aqui até agora, um obrigado gigante e a gente se vê na próxima. Na próxima, valeu amigo, abraço, até mais, tchau, tchau. Grande abraço.